Fala comigo, família vascaína, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mineiro. Esquentou, hein? Mercado da bola esquentou, a gente traz atualizações, tem o Vasco fazendo propostas milionárias em dólares. CBF antecipa o jogo do Vasco na estreia da Série B e tem também explicações sobre a votação de hoje no Conselho Deliberativo sobre a SAF. Se inscreva no canal, a gente está buscando 100 mil inscritos, está faltando você. Mantenha o sininho para receber as notificações e bora pro vídeo. O Vasco não joga neste fim de semana, mas teremos rodada quente na Bundesliga, tudo na tela do OneFootball. Esquentou a disputa pela vaga na Champions League. Neste sábado tem jogaço entre Borussia Dortmund e Red Bull Leipzig e você acompanha tudo de graça, ao vivo, na tela do aplicativo. Baixe agora e aproveite todas as vantagens, é só clicar no primeiro link que está na descrição do vídeo. Atenção, o próximo jogo do Vasco é a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B e a CBF divulgou a data das 6 primeiras rodadas. O jogo do Vasco foi antecipado de sábado, dia 9, para sexta-feira, dia 8, às 7 da noite em São Januário, contra o Vila Nova. O jogo terá a transmissão ao vivo pela TV, de forma exclusiva, nos canais Premier. Trouxemos ontem a informação que o Vasco está interessado na contratação do meio-atacante colombiano Harlan Barrera. Tem até proposta milionária. A imprensa colombiana confirmou a proposta do Vasco por Harlan Barrera, na casa de 2,5 milhões de dólares, ou 12 milhões de reais. O time de Medellín, porém, bate o pé e quer 3 milhões de dólares pelo atleta. Segundo o Papo na Colina, o Vasco pode voltar a investir no jogador no meio do ano. Na Taça Libertadores de 2021, Barrera fez 5 gols e foi um dos destaques do Atlético. Aí o Vasco fazendo proposta milionária em dólares para bons jogadores sul-americanos. Será que tá mudando? Novos tempos, meus amigos? Eu comento isso depois das notícias. E apesar da forte concorrência, o empresário do atacante Benjamin Hohlheiser coloca o jogador mais próximo do Vasco. O empresário Carlos Espinosa revelou aos jornalistas Marcos Jacobson e Lucas Pedrosa que as negociações com o River Plate estão acontecendo e que ele espera um desfecho próximo. A tentativa do empresário é conseguir a liberação do jogador antes do fim do contrato com o River, que termina em julho. Numa das respostas, o empresário afirma que seria um prazer participar do Vasco, abre aspas, nessa nova estrutura, fecha aspas. Obviamente ele está se referindo a 777 e faz parte do comentário que eu ia fazer da notícia anterior. Vou deixar para fazer tudo depois das notícias. Surgiu na imprensa rumores que o Vasco estaria novamente interessado no atacante Yuri Castilho, atualmente sem espaço no time do Ceará. Aos detetives vascaínos, o presidente do Ceará disse que a informação de um possível empréstimo ao Vasco não procede e pela janela internacional seria impossível de acontecer, já que Yuri está emprestado pelo Portimonense de Portugal. Acontece hoje a votação no Conselho Deliberativo das emendas às alterações do Estatuto e do Regimento Interno da Assembleia Geral, visando a criação da SAF. Serão 25 tópicos para os conselheiros votarem, como está na tela. Tá aí, você aprova a emenda proposta pelo conselheiro Luiz Manuel Fernandes para o artigo 4º do Estatuto Social? Aí os conselheiros irão votar sim ou não, ou até mesmo se abster de votar. Terão 25 tópicos iguais a este. O quórum de aprovação para emendas ao Estatuto é de maioria qualificada, exige 2/3 dos votos dos conselheiros presentes, e para as alterações ao regimento interno da Assembleia Geral é de maioria simples, 50% dos votos, mais um. Fala família, solta o dedo no like para apoiar o nosso trabalho. Cara, apesar de ainda não ter fechado, já tá impressionando essas novas negociações, essas novas propostas do Vasco. Tem a do Benjamin, 1,5 milhão de dólares, tudo bem que foi parcelado em 3 vezes.
Agora tem essa do Barreira, do colombiano, em torno de 2,5 milhões de dólares. São negociações que o Vasco não fazia há anos. Há anos que a gente não vê o Vasco indo ao mercado com esse tipo de perfil. E isso, para mim, mostra que a 77 já está sim à frente dessas negociações. Jogadores mais caros, negociações mais complicadas, jogadores que são destaques em seus clubes ou promessas, né, jogadores jovens, bem diferente das contratações que o Carlos Brasil vem fazendo. E fica tudo mais claro para mim quando o empresário responde daquela forma que ele respondeu, sobre o interesse no Benjamin Hohlheiser. Ele disse que espera fechar, que seria um prazer participar do Vasco nessa nova estrutura. Que nova estrutura, né, se não tem nada assinado? Então, para mim, obviamente, quem tá fazendo as negociações com esses bons jogadores sul-americanos é a 777. Estreia antecipada na Série B não é tanto problema assim, questão de um dia para lá, um dia para cá. O problema é aonde está o nosso planejamento. A gente tá vendo aí, o Vasco ainda está montando o elenco para a Série B, ainda faltam peças, falta lateral esquerdo, falta zagueiro reserva, falta meia, se bobear falta o camisa 9, enfim, algumas contratações que ainda precisam chegar e o Vasco tá aí há uma semana da estreia. Mostra que o planejamento foi completamente equivocado, para dizer o mínimo, ele tá bem atrasado. Pra gente não esquecer, a janela de contratações fecha no dia 18 de abril. Para contratar qualquer jogador, só até o dia 18 de abril. Depois, só em julho. E aí o campeonato da Série B já vai estar mais ou menos na metade. Ou seja, a gente não pode ir de qualquer forma, né, antes dessa janela fechar. Tem que contratar mais, tem que trazer mais jogadores. Estamos vendo aí pelo menos o time se esforçar. As contratações que chegaram até agora, a grande maioria decepciona. Outros, né, foram bons jogadores. Aí o Thiago Rodrigues, o Conceição, o Yuri, Zé Gabriel, teve alguns acertos, é verdade, mas na maioria ainda está devendo trabalho o departamento de futebol do Vasco. Para você que não entendeu sobre as emendas, é o seguinte: na última quinta-feira teve aquela votação onde os conselheiros colocaram no texto do Estatuto do Vasco e no texto da Assembleia Geral, do Regimento Interno da Assembleia Geral, a possibilidade de criação da SAF. É o que está por enquanto no Estatuto, ainda não tem nada sobre 777, por enquanto está constando apenas a possibilidade do Vasco se tornar SAF de acordo com a lei. A votação de hoje são emendas, pequenas correções que os conselheiros fizeram por e-mail para ser votada hoje. Pelo que eu entendi, hoje vai ser bem rápido, não tem muito debate, é apenas analisar a proposta do conselheiro de emenda e votar sim ou não. Hoje não deu para pegar os comentários, mas continue deixando aí a sua participação, a gente traz hoje no próximo vídeo. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. A qualquer momento a gente está de volta para mais informações do Vasco. Até lá!